Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam aí quietinhos em casa, todo mundo fazendo a nossa parte, para logo logo a gente estar junto de novo, tá bom? Bom, hoje a gente vai dar sequência no nosso conteúdo. Vamos trabalhar o capítulo 5 aí de vocês, tá bom? Que vai falar sobre os modelos atômicos. E aí, nesse capítulo, a gente vai falar especificamente de Dalton até Rutherford, tá? Bom, antes da gente entrar no capítulo em si, eu só quero lembrar vocês das ferramentas aí disponíveis para vocês estarem utilizando, tá bom? Tem o roteiro de estudos do SAS que eles estão disponibilizando como um guia para auxiliar vocês aí no estudo em casa. O livro digital, vocês têm acesso a todo o material de vocês através do site do SAS. Tem também as aulas do SAS ao vivo, que estão sendo postadas. E tem, por último, o SAS TV, que a gente já estava um pouco mais acostumado a utilizar. Então, todas essas ferramentas são importantes vocês utilizarem elas juntamente com essa aula que eu estou mandando para vocês, com as aulas que a gente terá no Zoom, para complementar aí esses conteúdos e a gente poder fazer o nosso trabalho aí mesmo longe, mas da melhor maneira possível, tá bom? Bom, há muito tempo, há muitos anos, há mais de 2000 anos, dois filósofos gregos, que é Demócrito e Leucipo, que está aí nessa chargezinha, eles propuseram que a matéria era composta de minúsculas partículas que são chamadas de átomos. A ideia desses filósofos era explicar a constituição da matéria desse jeito. Eles observavam vários fenômenos da natureza e formularam a ideia de que a matéria ela possuía um componente primário, que era esse componente que, apresentando-se em diversas formas, criava outras coisas. Essas ideias deles, porém, elas eram só teóricas, não eram experimentais. Então, por isso que muitas vezes os outros cientistas ignoravam esse tipo de ideia, porque não tinha comprovação experimental. Depois de muito tempo, baseando-se no Demócrito e nas leis ponderais, que foi o que a gente viu no capítulo passado, o Dalton, John Dalton, ele retomou essa ideia de átomo, então, e por meio de muitas experiências e observações, ele propôs essa lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton, que a gente viu no capítulo anterior, que dizia que dois ou mais elementos químicos podem combinar-se em proporções diversas, porém múltiplas entre si, para formar compostos diferentes. Então, buscando explicar essa e as outras leis ponderais, que são as leis de Lavoisier e as leis de Proust, que a gente já viu, o Dalton ele propôs sua teoria atômica, refletindo da seguinte forma: se as massas dos elementos combinam-se em proporções que são razões de números inteiros, então elas devem ser constituídas de unidades mínimas também inteiras, que é o que retrata bastante a lei dele das proporções múltiplas. Então essas unidades seriam os átomos, e assim ele construiu o primeiro modelo atômico dele, que ficou conhecido como bola de gude ou bola de bilhar. Como é que era esse modelo atômico de Dalton? Ele baseava no conceito de indivisibilidade, que Demócrito e Leucipo já falava isso 2000 anos antes. Então ele concluía também que esse átomo ele era esférico, maciço, e além disso, ele dizia que esses átomos também eram indestrutíveis, certo? Então o modelo atômico de Dalton, ele veio aí com essa ideia de átomo indivisível, esférico, maciço e indestrutível. Pessoal, é muito importante a gente saber as características aí de cada modelo atômico, tá bom? Bom, então, só que esse modelo de Dalton, ele tinha uma falha, porque ele não explicava a natureza elétrica da matéria. E por que isso era importante? Porque outros cientistas
já tinham verificado esse fenômeno. Por exemplo, quando a gente atrita uma espécie de resina cristalina fóssil, que era o que eles faziam na época, né? Em um bastão de âmbar, quando eles atritavam isso em tecidos ou peles de animais, ele passava a atrair objetos leves, como folhas secas, etc. Igual quando a gente passa alguma coisa assim no cabelo e pega para tentar atrair alguma coisa, vocês já devem ter feito isso. Então, ele já tinha identificado algo sobre a natureza elétrica da matéria. Mas até então, Dalton não falou simplesmente nada sobre isso. Foi só depois de um tempo que Thomson fez um experimento do tubo de raios catódicos. E aí isso permitiu com que ele verificasse a presença de uma das partículas subatômicas do átomo, que é exatamente os elétrons. Então, ele viu o seguinte, que como os raios eram produzidos a partir do eletrodo negativo e repelidos pela placa carregada negativamente e atraídos pela placa carregada positivamente, o Thomson concluiu que eles eram compostos por um fluxo de partículas de carga negativa, qual ele denominou de elétrons. E aí ele utilizou alguns experimentos que ele conseguiu medir o desvio sofrido pelos feixes de elétrons em um campo magnético. E aí ele conseguiu determinar a razão entre a massa e a carga de um elétron, chegando então nesse valorzinho aqui de 1,76 vezes 10 a oitava coulomb por grama. Então ele conseguiu chegar nessa razão massa-carga, certo? Durante esse período, entendo que vários pesquisadores, pessoal, vários cientistas da época estavam tentando chegar numa ideia aí, mais real relacionada à constituição do átomo. Então, em 1909, um físico experimental realizou um experimento, ele chama Millikan, esse pesquisador, e ele realizou diversos experimentos envolvendo gotículas de óleo carregadas eletricamente. E aí, esses experimentos permitiam que ele determinasse a magnitude da carga do elétron, que Millikan encontrou como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí, com esse valor, ele utilizou o valor da relação carga e massa que o Thomson encontrou, e ele conseguiu determinar, então, a massa do elétron, que é essa daqui, eu coloquei para vocês, 9,10 vezes 10 a menos 28 gramas. Ou seja, pessoal, é um valor muito pequeno em relação à massa do átomo. E aí Thomson, então, cria esse modelo dele, que foi conhecido como pudim de passas, onde tinha uma esfera positiva, maciça, e que esses elétrons aí, então, ficavam incrustados nessa nuvem com carga positiva. E aí ele vem conhecido como pudim de passas por conta disso, tá? Bom, agora eu quero que, para a gente conseguir captar algumas informações em relação ao que a gente já viu até agora, quero que vocês vão lá na página 92 e façam esse exercício do Agora é com você, tá bom? E depois volta para cá para a gente dar sequência. Bom, pessoal, então até o momento a gente já viu o modelo de Dalton, que é da bola de bilhar, o bola de gude, o modelo de Thomson, que é o modelo de pudim com passas, e aí depois a gente vem então com o próximo modelo, que foi Rutherford. Na verdade, como eu disse anteriormente, vários cientistas trabalhavam em conjunto na época. Então, teve inicialmente um outro cientista, Goldstein, já tinha realizado modificação naqueles tubos de raios catódicos, que foi o que o Thomson fez, inserindo orifícios no cátodo. Então, ele
trabalhou um pouco diferente e acabou chegando aí nos raios canais, que eram raios que eram atraídos pelo cátodo, que possuía carga negativa. E aí ele assumiu então que esse outro componente que ele estava determinando apresentava carga positiva. E aí depois, um tempo depois, Rutherford realizou as mesmas experiências utilizando gás hidrogênio e constatou que realmente eram gerados raios canais constituídos de partículas de menor massa possível em relação aos raios gerados a partir de outros gases. Aí ele demonstrou que essas partículas constituíam a unidade positiva do átomo, que era os prótons. Outro critério importante aí para a gente verificar que foi descoberto durante esse período foi a radioatividade. E aí entra alguns pesquisadores importantes, que é o Becquerel e o casal Curie. Então, eles, durante esse período, eles descobriram aí, fizeram diversos experimentos e descobriram um fenômeno extremamente importante, que foi a radioatividade. Desde então, qualquer elemento que espontaneamente emite radiação é dito radioativo. Então, é por isso que hoje a gente consegue fazer um raio-x para ver se tem uma fratura e etc. Tá? Então, são descobertas que foram feitas nesse período que são de extrema importância. E aí, existem alguns tipos de emissões radioativas, que são as partículas alfa, beta e gama. As partículas alfa eram núcleos de hélio e elas eram desviadas de uma placa carregada negativamente. As partículas beta eram os elétrons extremamente velozes e eram desviadas na direção de uma placa carregada positivamente. Está mostrando aqui na figura. E o terceiro tipo era denominado os raios gama. Então, era parecido com tais quais os raios X, os raios gama não possuíam carga nem eram afetados por campos externos, fossem eles elétricos ou magnéticos. Então, enfim, diversos experimentos foram feitos na época para determinar também as características dessas partículas alfa, beta e gama que eram emitidas através da radiação. E aí, com a descoberta de Thomson, o estudo da radioatividade, o Rutherford conseguiu determinar então duas características dos átomos, que eles continham elétrons, né, a primeira coisa, que foi o que Thomson descobriu, e depois ele percebeu que esses átomos eles eram eletricamente neutros. Então, a fim de explicar essa neutralidade elétrica do átomo, o Thomson propôs o modelo do pudim com passas, que foi o que ele fez, que já que existe que os elétrons têm carga negativa e o átomo é neutro, então precisa ter alguma outra partícula que tem carga positiva para neutralizar isso. Thomson pensou dessa maneira. Só que aí o Rutherford veio e decidiu estudar as partículas alfa para constatar a estrutura do átomo. Então ele fez esse experimento aqui, utilizando lâminas de ouro muito finas e um elemento radioativo capaz de emitir partículas alfa. Então ele colocou aqui o polônio, vocês podem ver na figura, emitindo partículas alfa, e aí ele vai bater nessa lâmina fina de ouro, e ele pode ter vários caminhos. Ele pode atravessar simplesmente, ele pode atravessar e desviar, e ele pode também bater na lâmina e voltar. Então, vocês vão ver que no livro de vocês explica mais detalhadozinho como que foi feito esse experimento. Então, deem uma lida, né? Pode ajudar vocês para não ficar muito extenso aqui. Mas não tem muito segredo também, tá bom? Então, o Rutherford baseou tanto no modelo de Thomson, quanto nesse experimento que ele fez para determinar que o modelo atômico dele. Então, como que ele percebeu que era o modelo atômico? Existia realmente a carga positiva do átomo deveria estar concentrada em uma pequena e densa região central presente no interior do átomo, que foi determinada núcleo, vou colocar aqui.
Ah, pessoal, antes só da gente chegar nesse modelo, vão lá na página 95 para fazer o Agora é com você, tá bom? Tá falando um pouquinho sobre isso que a gente acabou de ver. E aí a gente chega aqui então no modelo de Rutherford, que foi o que ele determinou, que existe uma parte pequena aqui do átomo com carga positiva, que foi denominada como núcleo. Então, sempre que uma partícula alfa se aproximava do núcleo, ela iria sofrer a ação de uma força repulsiva, que causaria o desvio sofrido pela partícula. E aí ele descreveu o átomo como algo semelhante a um sistema planetário. Então, o modelo de Rutherford foi conhecido como um sistema planetário, com a carga positiva no núcleo e os elétrons girando ao redor dele, em uma região determinada eletrosfera. Tá certo? Então, esse foi o modelo atômico de Rutherford. E aí, de novo, vários pesquisadores continuavam pesquisando. Por quê? Porque esse modelo de Rutherford deixou alguns problemas não resolvidos. Primeiro, se o núcleo de um átomo possuísse mais de um próton, haveria muita instabilidade devido à força de repulsão gerada entre essas duas partículas de carga positiva. E o outro fator que ele deixou sem explicação é que no núcleo do átomo de hidrogênio havia um próton, no núcleo do átomo de hélio, 2. Então, essa razão entre as massas do hélio e do hidrogênio deveria ser 2:1, visto que os elétrons são muito mais leves do que os prótons. No entanto, essa razão era 4:1. Então, eles determinavam, eles começaram a pensar que deveria existir outra partícula subatômica. Então, depois de um tempo, esse cara aqui, Chadwick, esse pesquisador, esse cientista, confirmou essa teoria. Ele fez um outro experimento similar aí de radiação e determinou que os raios, na verdade, consistiam num terceiro tipo de partícula subatômica eletricamente neutra e com massa pouco maior que a dos prótons. E aí ele determinou, então, como sendo os nêutrons. Certo? Então, aqui a gente chega, na história aí de que esse modelo atômico ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, entenda, pessoal, que pesquisa, que desenvolvimento é isso. Então, a gente começa, propõe teorias, igual lá, Leucipo e Demócrito propôs somente com ideias deles conceituais, sem experimentos, e depois disso, essa teoria ela vem evoluindo ao longo do tempo, com vários pesquisadores trabalhando, identificando o que falhava no modelo para tentar aperfeiçoar no outro. Então, nesse capítulo a gente estudou que Dalton compreendia o átomo como sendo uma esfera maciça, capaz de combinar e formar compostos. No entanto, ele não conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria. As pesquisas realizadas entre 1850 e as primeiras décadas do século XX levaram à demonstração das partículas subatômicas, onde foram descobertos os elétrons, os prótons e os nêutrons. O Thomson, no modelo atômico dele, conhecido como o modelo do pudim de passas, postulou que os átomos eram formados por uma nuvem difusa de cargas positivas com átomos incorporados aleatoriamente. Os átomos eles podem ser identificados por meio do seu número atômico, sendo elemento químico conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número atômico. E os íons são átomos que perdem ou ganham elétrons, sem sofrerem alteração em seu núcleo. Então, eles podem apresentar carga positiva, que são os cátions, ou carga negativa, que são os ánions. Bom, pessoal, aqui eu deixei para vocês as atividades que precisam ser desenvolvidas, tá? Testando seus conhecimentos, páginas 101 e 102, as atividades propostas, 102 a 104, e mergulhando fundo, de 104 a 106. As atividades do livro, tá? Para serem desenvolvidas aí a partir desse capítulo, tá bom? Então, leiam o capítulo do livro, assistam às aulas, façam todas as atividades. Se surgir alguma dúvida sobre qualquer coisa, o atendimento pelo SAS Connect já está disponível, tá bom? Então, vocês podem aí utilizar para falar comigo, certo?
Além disso, vocês têm a atividade do Eureka para ser feita. Então, a coordenação está sempre enviando um cronograma dos capítulos, do dia, que tem que estar sendo já tudo prontinho, tudo feito, que eles vão fazer a verificação. Então, fiquem atentos a esse prazo, para a gente não ter nenhum problema. Tá certo, pessoal? Bom, por hoje era isso. Eu espero realmente que todos estejam bem aí, todo mundo mesmo estando em casa esteja fazendo a sua parte, para a gente poder sair dessa da mais rápido possível e poder estar junto de novo. Tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.